Bom dia, você que está ligado com a gente no Jornal do 87, são 11h43, agradecendo seu carinho, sua audiência, você que nos ouve onde quer que você esteja, tá? Eu tô com o Dr. Alexander Bess na ponta da linha para falar com a gente aqui sobre um tema muito importante que é o luto, e que o Brasil viveu e está vivendo esse momento de luto. Desde a última sexta-feira, né, nós tivemos impactados pela morte da cantora Marília Mendonça, conhecida nacionalmente, também mundialmente, porque foi destaque nos principais jornais do mundo também. E o Dr. Alexander vai falar como um todo sobre a dor do luto, como viver essa dor do luto, como falar com as crianças sobre a perda de uma pessoa, de um ente querido. Isso vale para todos nós em momentos complicados da nossa vida. Doutor Alexander, um prazer estar falando com o senhor e para falar desse tema que é tão importante. Bom dia. Bom dia aí a você, bom dia a todo o pessoal, todos os ouvintes aí do Jornal 87, um abraço aí pessoal aí da cidade de Guariba e arredores, e obrigado aí pelo convite. Não, imagina, a gente que agradece a disponibilidade também do senhor estar atendendo a gente, o senhor que é uma pessoa tão graduada também, conceituada no meio e que fala sobre temas importantes. Já participou aqui, mas de uma forma gravada com a gente aqui no Jornal 87, e hoje a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo ao vivo e sobre esse tema que é tão interessante e que mexe com todos, né, que é o luto, a perda de uma pessoa querida, né, doutor? Sim, é uma dos tópicos psicológicos mais cruéis que existe, mais duros, porque envolve um nível de sofrimento, porque é o sofrimento que não tem volta, né? Então, ele é um sofrimento que não tem volta, é um sofrimento que castiga, ele é um sofrimento que pune, e principalmente quando ele se dá antes do tempo, quando você tem a vida ceifada, antes, por algum motivo, seja Covid, seja um acidente trágico como esse. Sim. Enfim, tantas coisas que a gente está vivendo. A gente já está vivendo uma época de luto coletivo pela questão pandêmica, né? Então, quantas vidas foram ceifadas aí por essa pandemia, essa cruel pandemia, essa pandemia totalmente irracional, desproporcional, que tirou a vida e está tirando a vida de tantas pessoas. E aí aí vem um acidente trágico desse, de uma garota jovem, bonita, com uma voz excepcional, um talento brasileiro que é reconhecido não só no Brasil, mas no exterior do Brasil. Eu estendo também meu carinho a todas as pessoas ligadas a ela, a família dela, ao filhinho dela, que possa entender isso no futuro com mais propriedade, porque é muito triste mesmo. Então, o sentimento de luto, ele é um sentimento muito complicado, né? Psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, a elaboração do luto, ela demora 9 meses. Então, você demora 9 meses para você administrar esse luto na sua cabeça, na sua esfera mental, nas nossas esferas mentais. Claro que essa elaboração de luto de 9 meses, você tem que ter uma ligação pessoal com a pessoa perdida, né? Agora, no caso da Marília, a gente está vivendo um luto nacional, porque esse luto ele representa a perda de uma esperança, a perda do seu ídolo, né, ou da sua ídola, no caso dela uma ídola, mas a perda ali do sucesso, quer dizer, uma menina que batalhou, que manteve as suas raízes, que manteve a sua energia até o final, sendo autêntica, né, não tendo aquela coisa do sucesso na cabeça, mas manteve a sua simplicidade, manteve ali toda a sua integridade mental, né? Então, esse tipo de pessoa, quando se vai, é muito complicado, porque você perde uma série de coisas com a ida dessa pessoa para o além. Então, é por isso que esse luto nacional, a perda de uma celebridade, ela representa não só a morte em si, mas uma série de questões negativas em relação ao que envolve a morte também. Certo. Agora, no luto, o que nós temos também acompanhado, que é complicado também, são como falar com as crianças em relação ao luto. Olha, se é a perda de um ente querido e tudo mais. Toda criança, muito boa a sua pergunta. Eu falo a você e a todos os seus ouvintes. Toda a criança da Rádio FM, do Jornal 87. Todas as crianças têm uma linguagem própria. O falar com a criança, ele tem que ser falado
na linguagem da criança, na linguagem cronológica dessa criança. Que etapa da cronologia dela ela está? Ela tem 2 anos, ela tem 3 anos, ela tem 4 anos, ela tem 6 anos. Quantos anos essa criança tem? Né? É falar no momento certo e saber falar. Não querer dar uma explicação mais científica, não querer dar uma explicação mais apurada, como um vocabulário que a criança não vai entender. Uhum. Então, respeitar a idade da criança e o seu vocabulário e ter o tato, principalmente na explicação, eu acho que essa que é a melhor dica, que se faz ali a grande diferença, principalmente numa notícia como essa, que é noticiada em tudo que é site, ao longo do mundo, né? Porque você também está perdendo um ícone brasileiro, você tá perdendo um representante, uma representante ali do Brasil famosa, e isso também traz uma tristeza maior. Então, poder explicar isso para a criança dentro de uma linguagem que ela vai entender é muito importante. Eu posso te falar o meu exemplo pessoal. Quando eu era muito pequenininho, eu tinha 6 anos, mais ou menos, 6 ou 7 anos, acho que eram 6 anos, não lembro, quando Elvis Presley morreu, e eu fiquei também completamente consternado, porque eu não entendia, né? Então, acho que explicar para a criança a linguagem que essa criança vai entender de uma maneira muito sutil, eu acho que é a melhor dica que a gente possa dar. Passada a dor do luto, é lógico que vai sempre se lembrar da pessoa e vem aquela saudade, né, doutor? Sim, aí é você administrar essa saudade e fazer com que essa saudade não fique negativa, mas sim positiva. Quer dizer, para os parentes dela, para a mãe dela, para todas as pessoas do seu círculo mais íntimo, a melhor dica que eu dou é que lembre sempre dos momentos positivos e que a energia dela possa continuar a brilhar, né? Para as pessoas que não têm a ligação com ela familiar, mas que têm a ligação emocional e com razão, porque a mulher era uma estrela mesmo, aí é escutar as músicas, sempre manter o carinho, mas não de uma forma neurótica, patológica, mas de uma forma saudosa, sadia. Certo. Doutor, gostaria de agradecer o senhor ter atendido a gente hoje aqui para falar sobre esse tema, que é um tema interessante e no momento atual que a gente está vivendo tudo isso aí, essa loucura desde sexta-feira, esse triste e trágico acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, e o senhor falando e explicando para a gente de uma forma em geral sobre o luto, né, na perda de uma pessoa querida, como agir, enfim, como trazer isso para as crianças. Então, um assunto muito interessante. Gostaria de te agradecer mais uma vez. Algo mais que o senhor gostaria de colocar para a gente em relação a esse tema? Olha, eu acho que... Não, eu que agradeço a entrevista. É que se eu for me aprofundar na nossa entrevista, faria com o maior prazer, mas eu vou usar uma linguajar que eu não gosto de usar em entrevista, que é o psicologizês, ou psiquiatrês, entendeu? Então, aí o que vai acontecer? Aí eu vou entrar numa terminologia muito, muito científica. Eu acho que não vale a pena, porque o luto tem várias fases, aí vai ficar uma coisa meio complicada das pessoas entenderem. Mas acho que o que eu falei já compete bem aí para as pessoas administrarem de uma forma mais leiga. Ok. Doutor, obrigado mais uma vez pelas informações. Com certeza o senhor vai participar mais vezes aqui com a gente. Que o senhor tem um vasto aí, entendimento em vários assuntos, e a gente agradece estar recebendo mais uma vez o senhor ao vivo aqui pelo telefone. Eu que agradeço. Eu me considero um estudante, acho que é isso que eu sou. Um abraço para você, todo o pessoal da região da Iguaribe, todo o pessoal da produção da 87 FM. E arredores. Obrigado. Tá ok. Falamos com o Dr. Alexander Bez sobre o luto, né? Em especial o luto que todos nós estamos vivendo desde sexta-feira aí, quando teve essa notícia trágica sobre a morte da cantora Marília Mendonça, e também o luto de uma forma em geral, né? Como o luto é vivido, as suas fases, como falar isso com as crianças e tudo mais. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui, daqui a pouco estamos de volta com a sequência de notícias aqui no Jornal da 87 FM.